é para Deus. Se tem alguém que nós podemos rasgar o nosso coração e dizer tudo que nós estamos sentindo, é para Deus. E é através disso que Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida. É através da gente abrir o coração que Ele vai trazer água limpa, a água dele para purificar, para limpar, para nos santificar. E a plena certeza de fé. A fé, ela é inseparável da aproximação de Deus. Não pense a gente que fala assim, eu tenho fé, mas se eu não orar, a fé me faz ter a convicção e o desejo de ter esse momento de comunhão com Deus através da oração. É através da oração que eu demonstro para Deus que, além de me amar Ele e querer ter uma comunhão com Ele, eu estou declarando que eu confio nele. Eu estou declarando que eu tenho fé nele. A fé é definida quando nós nos achegamos com sinceridade, com o coração rasgado. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele, mediante a Jesus, Ele leva para Deus todas as nossas dores, tudo aquilo que está afligindo o nosso coração. Quantos de nós que dobramos o nosso joelho e não sai palavras às vezes para a gente falar com Deus, mas quando a gente levanta de lá, parece que a gente falou um monte, porque as forças da gente é revigorada. A gente levanta fortalecido, restaurado, com força para lutar novamente. Aleluia! É por isso que a fé, ela é importante. Ela é o início para mim ter esse acesso. E aí o escritor então vai dizer que devemos ter uma consciência boa, ou seja, uma boa mente, uma mente renovada na palavra. Por isso que é tão essencial, meus queridos, a gente meditar nessa palavra todos os dias, porque é ela que renova a nossa mente de tanta coisa ruim que o mundo está tentando colocar dentro da nossa cabeça. É através da palavra que nós vamos tirando aquilo que o mundo quer implantar de mentiras, que vai de contrário à palavra, que vai de contrário à nossa identidade de filhos de Deus. É através da boa consciência que eu consigo ter a mente de Cristo, e aí eu consigo amar como Ele ama, eu consigo perdoar como Ele perdoa, eu consigo ajudar como Ele ajuda, eu consigo ter a bondade, a misericórdia que há nele, por causa dessa boa mente, essa boa consciência, uma consciência limpa da culpa. Quantos que já se achegaram a Deus com seu coração rasgado, pediu perdão? Jesus já te perdoou, mas você ainda está preferindo carregar a culpa. Aleluia! Você está querendo carregar uma culpa que Ele já te perdoou. Agora à tarde eu estava orando, e quando eu passei por esse ponto aqui, o Espírito Santo tocou profundamente ao meu coração e me disse algo que eu chorei muito. Por que nós às vezes queremos carregar dentro de nós tantas coisas que é apenas a gente dobrar o nosso joelho
perdão para o Senhor e tirar esse fardo tão pesado e ter a plena convicção que Ele já nos perdoou. Quantos estão carregando a culpa de coisas que Deus já te perdoou? Deus já te liberou dessa culpa. Por que você ainda está carregando ela? O fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Por que você quer carregar esse fardo tão pesado da culpa? É só você se chegar a Ele com um coração sincero, verdadeiro, um coração arrependido, um coração disposto a mudar de vida. Aleluia! Que Ele está disposto a te perdoar. Mas muitas vezes nós queremos ficar com um coração orgulhoso. Às vezes nós não queremos ir diante da pessoa que às vezes a gente até sabe que está magoada com a gente. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, e a gente não quer quebrar esse orgulho de resolver, de tirar esse peso, de tirar essa culpa. Mas se você decidir nessa noite abrir teu coração e ter a sinceridade, o Senhor, Ele vai limpar a sua mente, Ele vai limpar o seu coração, Ele vai trazer bálsamo para as feridas, Ele vai trazer refrigério para a sua alma. Acredite que você já foi perdoado. Não aceite a acusação do diabo no seu ouvido. Quando o diabo te vier para te acusar de pecados e práticas que você já abandonou, diga a ele: aqui não, Satanás, porque eu já fui perdoada, aleluia. Creia no perdão de Jesus para a sua vida. Eu e você, nós não somos perfeitos. Às vezes a gente quer levar uma vida que o mundo está pregando aí fora, a vida das redes sociais, da família perfeita, do casamento perfeito, da casa perfeita. Essa ilusão que as redes sociais, que o mundo está querendo impregnar na gente, isso está adoecendo pessoas. Porque daí quando elas olham para a casa delas, e é diferente lá da rede social, da vida do outro, a gente quer se frustrar. Só que nós nos esquecemos que você não vai ver de Gênesis a Apocalipse Jesus dizendo que nós seríamos 100% perfeitos em tudo na nossa vida. Desde que Adão pecou, que o pecado entrou no mundo, eu quero que você entenda isso. Enquanto nós estivermos nesta terra, infelizmente, eu e você estamos propensos a errar. Nós estamos propensos a pecar. Mas do mesmo jeito que nós pecamos, nós temos um advogado que ele vai diante de Deus e ele reconhece para Deus que nós somos pecadores e que mesmo que o diabo queira dizer para Deus que nós erramos e que nós falhamos, Jesus também está diante do Pai dizendo assim: esse aí já arrependeu, eu protesto diante dele. Aleluia. Jesus, ele quer o nosso melhor. Eu sempre digo isso para mim, porque eu tenho um temperamento que é propenso ao perfeccionismo, e eu digo que Jesus me libertou disso, porque o perfeccionismo é algo que te paralisa.
Sabe por quê? Porque uma pessoa perfeccionista, se não for para fazer do jeitinho que ela pensou, ela nem começa. Ela nem começa. E Jesus, Ele nos chama para todas as coisas na nossa vida, para nós darmos o nosso melhor, para a gente começar com o que tem, para a gente fazer com o que nós temos nas nossas mãos, é dando o nosso melhor, porque é nele que a gente vai ser aperfeiçoado, é nele que a gente vai melhorando. E quando a gente lê lá em Mateus capítulo 5 e versículo 48, Jesus vai dizer assim: portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aí, quem sabe, você como eu, passou anos vendo esse versículo e pensando assim: eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita nisso, eu tenho que ser perfeita naquilo, porque a palavra do Senhor está dizendo que é perfeito. Só que a Bíblia também diz que nós perecemos por falta de conhecimento. E aí, quando a gente vai conhecer, que a gente vai pegar palavra por palavra, e aí quando a gente vai ler a palavra, a gente descobre que esse perfeito não é de 100% de bem feito, está dizendo de amadurecimento. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que quanto mais eu e você, nós erramos, nós não podemos errar no mesmo erro. Nós vamos amadurecemos. Erramos hoje em algo, amanhã nós não podemos errar nele de novo. Nós podemos errar em outra coisa, mas naquele não podemos errar mais. E aí nós vamos amadurecendo. É igual criança, irmãos. Eu tenho 2 crianças pequenas e eu percebo que há coisas que os meus filhos vão fazendo de errado, que eu vou corrigindo, que eles já deixaram de fazer. Amadurecimento. É isso que essa palavra está dizendo. É não nos cobrarmos para sermos perfeitos. Às vezes tem gente que diz assim: irmã Poliana, como que você? Às vezes a gente conversa e fala assim: como que você dá conta de tudo? E eu falo: eu não dou conta. Irmãos, nós não somos obrigados a dar conta de tudo. Desde quando o mundo colocou toda essa carga que nós temos que dar conta de tudo? Criar a expectativa de todo mundo. Jesus só nos chamou para ser melhor. Jesus nos chamou para termos prioridade na nossa vida. E quando nós priorizamos aquilo que é importante para Deus, aí a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo ser uma boa mãe, a gente vai conseguindo ser uma boa esposa, uma boa filha, a gente consegue ser uma boa funcionária, a gente consegue ser uma boa pessoa em sociedade. Isso se chama amadurecimento, não é ser perfeito. E aí ele continua dizendo que a gente tem que ter o corpo lavado. Por último, ele fala do corpo. Interessante que ele não começou pro lado de fora, ele começou pro lado de dentro, porque com Jesus é assim, começa dentro. Eu sempre digo que tudo é dentro. Tudo que Jesus ele vai ensinar, ele começa, é uma pequena semente, é uma semente, vai germinar, tem que ficar dentro da terra, vai crescer, é processo, e começa dentro. E aí ele vai dizer que agora o corpo precisa ser lavado. E depois que tem um coração limpo, a mente está limpa, agora o corpo ele vai começar a ficar limpo automaticamente. Por quê? Porque quando aqui tudo aqui dentro está bem, aqui fora vai começar a exalar o que está dentro. Se o coração está limpo, se há uma boa consciência, vai começar a gerar frutos para o lado de fora. E aí o corpo vai começar a ser
mais dentro vai começar a refletir para o lado de fora, porque agora o corpo está sendo lavado. Se dentro de mim eu carregava amargura, se dentro de mim eu carregava tristezas e angústia, se em mim houve uma cura, se houve uma limpeza, agora do lado de fora eu vou ter alegria para exalar para as pessoas. Eu vou ter palavras de bondade, porque dentro de mim há bondade, dentro de mim há mansidão, então eu vou conseguir ser manso com os de fora. Se em mim há paciência, então para os de fora eu vou conseguir ter paciência, porque dentro de mim foi lavado. Agora o meu coração, a minha mente e todo o meu corpo, ele está santificado. Agora vai acontecer aquilo que Paulo diz em Romanos: eu vou conseguir oferecer a Deus um sacrifício vivo. É um corpo vivo, é um corpo lavado, é uma mente limpa, é por inteiro. E aí quando isso acontece, a gente entra na presença de Deus, a gente tem o acesso, porque agora a minha mente está ligada no trono, o meu coração consegue ter acesso a Deus, e com esse acesso eu consigo ouvir a voz de Deus, e aí eu consigo